Bem, amigos internautas da área do médico, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula da neurologia. Hoje vamos dar início ao curso, um curso que a gente fez com todo carinho para vocês, um curso de semiologia neurológica. Todo mundo sabe a dificuldade que o estudante de medicina tem e o clínico generalista no exame neurológico. Então, a ideia da gente é, em 10 passos simples, a gente te mostrar como é que você consegue fazer e elaborar hipóteses diagnósticas em neurologia e neurocirurgia, a tal ponto que você consiga acertar e dizer o que é que o paciente tem, tá bom? Essa aula de hoje é a primeira aula do curso, é a aula 1, que é uma análise geral do paciente neurológico, ou seja, o que é que você deve ver inicialmente quando o paciente chega, o que é que você olha para ele. Tem alguns detalhes que é muito importante. Logo no começo do exame, a gente já consegue ter uma noção de alguma coisa. Então, vamos olhar primeiro como é que está organizado o roteiro do curso, tá? O curso de semiologia neurológica ele é composto de 18 aulas, como vocês podem ver. Tá? A aula 1, que é a aula de hoje, é a análise geral do paciente neurológico. A aula 2 e a aula 3 são aulas a respeito da anamnese neurológica. As 3 aulas subsequentes são aulas de exame dos pares cranianos, tá certo? A aula 7 e a 8 sobre a motricidade. A aula 9 e a 10 sobre a sensibilidade. A aula 11 é uma aula especial, tá? É a aula que a gente vai conseguir, que eu chamei a aula de pausa para o cafezinho. É quando você conversa com o paciente, tá? É quando você ganha a intimidade e a confiança do paciente. Essa aula é extremamente importante para ter um bom rapport com o paciente. É uma pausa na hora do exame para você conversar, ter uma conversa fora com o paciente, tá ok? Então a aula 12 a 13 são o exame do estado mental e das funções superiores, a aula 14 e 15 a avaliação dos reflexos, a 16 e 17 são aulas sobre a coordenação, e a aula 18 vai ser quando a gente vai pegar tudo isso que a gente viu no curso e a gente vai elaborar a formulação da hipótese diagnóstica, tá ok? Então, tudo isso vai ser extremamente importante, tá? Vai ser um curso bastante dinâmico, bem didático, sem muita teoria, a gente vai na coisa para a prática, tá? A gente quer saber o que é importante na prática. O objetivo do curso não é tornar ninguém um neurologista ou um neurocirurgião, e sim aguçar os sentidos de vocês para que vocês consigam dar diagnósticos em neurologia e neurocirurgia e que vocês consigam entregar ou encaminhar o paciente para o especialista quando for necessário, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa primeira aula, que é a análise geral do paciente neurológico, quando o paciente chega, tá certo? Então é extremamente importante que nós vejamos o paciente de uma forma integrada, tá? Integral, como um todo. Então, o exame físico geral do paciente começa desde o momento que ele entra no seu consultório. O paciente entrou no seu consultório, você já vai olhar uma série de aspectos. Você vai dar uma olhada na pele e anexos, você já vai dar uma olhada se tem algum sinal de alguma lesão em algum nervo periférico, vai avaliar o tamanho e a forma do crânio, avalia a região cervical do paciente, avalia a coluna vertebral se tem alguma deformidade, as mãos e os pés. É sempre importante também você lançar a mão da ausculta cardíaca e pulmonar. Existem algumas síndromes neurológicas que estão associadas com malformações ou alterações, tanto cardíacas quanto pulmonares. A gente vai avaliar a facies do doente, ou seja, a face do doente, vai avaliar a atitude e a marcha. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um trabalho de Sherlock Holmes. A gente vai procurar pistas, tá, no diagnóstico. E essas pistas são extremamente importantes, porque essas pistas é que vão te direcionar o teu exame neurológico, tá bom? Porque a gente sabe que se você for fazer um exame neurológico extremamente bem feito num paciente, isso pode demorar algumas horas. E ninguém faz exame neurológico em horas de um paciente, então a gente precisa direcionar e saber o que é que a gente vai examinar naquele doente para a gente chegar no diagnóstico, ok? Então vamos lá. Então o paciente vai chegando, entra no seu consultório e você olha para o rosto do doente. A primeira coisa que você olha é para a pele do doente, a primeira coisa, é o cartão de visita do doente.
Se a gente olhar no slide do lado esquerdo do nosso slide, a gente vai ver uma pele cheia de caroços em face, tá? São nódulos tuberosos. Isso aí é típico da esclerose tuberosa, tá bom? É uma síndrome neurocutânea e vocês vão ver muito mais sobre isso nas aulas da gente sobre síndromes neurocutâneas. Mas o que é importante você lembrar é que nódulos subcutâneos em face, tuberosos, 2 pontos, esclerose tuberosa, também chamada de doença de Burneville, ok? Outra coisa também, chega uma criança ou um adulto jovem com um angioma em face, tá certo? De um lado só, em território de trigêmeo, quando a gente vê essa criancinha aqui. Isso aí é o que a gente chama de síndrome de Sturge-Weber, tá bom? A síndrome de Sturge-Weber também é uma síndrome neurocutânea, ou seja, ocasiona alterações da pele e do encéfalo, que pode estar associado com retardo mental, calcificações occipitais. Mais na frente a gente dá detalhes, isso é apenas para te chamar a atenção, tá? Outra coisa, você chega um paciente e você pede para levantar a blusa e o paciente tem lá manchas que a gente chama de café ao leite e alguns neurofibromas pequenos, tá? Esse paciente muito provavelmente tem neurofibromatose tipo 1, chamada de doença de von Recklinghausen, tá bom? É extremamente importante que a gente avalie o encéfalo desse doente, porque esses pacientes têm maiores chances de ter meningiomas ou chivanomas e outros tipos de doença, como gliomas de vias ópticas. De outro modo também, se o paciente te dá um sorriso e você olha lá uma hiperplasia gengival, tá? Esse paciente pode ter uma história de epilepsia e de uso de fenitoína, tá bom? Então é sempre importante a gente já prestar atenção. Às vezes no próprio sorriso que o doente te dá, você já consegue dar um diagnóstico que o paciente tem epilepsia e que ele usa fenitoína, tá bom? Tudo isso logo de cara, tá certo? Outra coisa que é importante também, a gente olhando na pele, a gente pode ver às vezes uma pele um pouco seborreica, oleosa, tá? Onde o paciente também tem dermatite seborreica e coça bastante o couro cabeludo durante o exame. Esse paciente geralmente ele pode ter doença de Parkinson. Os pacientes com doença de Parkinson, eles têm alterações autonômicas, onde aumenta a oleosidade da pele e aumenta também a chance de ter uma dermatite seborreica em face e em couro cabeludo, tá bom? Outra coisa que nós podemos ver também, o paciente entra no seu consultório, vira o pescoço de lado, você vê uma tumoração, digamos assim, um engrossamento posterior à orelha, tá? Provavelmente sai um espessamento do nervo auricular magno, o nervo auricular posterior. Isso é bastante comum em pacientes que têm hanseníase, ok? De outro modo também você pede para o paciente tirar o sapato ou tirar o tênis e o paciente pode ter o que a gente chama de pés em martelo, como a gente consegue ver no slide, tá? Que isso é típico de doença de Charcot-Marie-Tooth. É um paciente deve ter provavelmente polineuropatia periférica, tá bom? Então tudo isso já vai direcionando você a vários diagnósticos, ok? Então a gente vai avaliar também o crânio do paciente. Quando a gente avalia o crânio, a gente vai olhar se tem simetria entre o que a gente chama de neurocrânio, ou seja, a porção da abóbada craniana por cima, ou se tem relação o esplancnocrânio, que é a face do paciente. Isso aí tem simetrias. Notem, por exemplo, na primeira figura, que o paciente tem o esplancnocrânio, ou seja, a face pequena e um crânio extremamente grande. A abóbada craniana é muito grande. Isso é típico de hidrocefalia da infância, ok? De outro lado, a gente consegue ver também um paciente no meio, uma criancinha, onde nós vemos que ele tem uma face grande, porém tem um crânio muito pequeno. Isso é o que a gente chama de microcefalia, tá bom? Outra coisa também que pode acontecer é justamente o que eu não falei anteriormente. O paciente tem o rosto grande e o crânio também grande. Então, o paciente que tem o que a gente chama de macrocefalia ou macrocrania, ok? Tudo isso, logo de cara, a gente já pode olhar logo no primeiro momento, tá bom? Então, a gente sabe que o formato do crânio pode variar de acordo com o tipo de fechamento das suturas cranianas. Lembram que a gente tem suturas cranianas? A gente tem sutura sagital, sutura coronal, sutura lambidoide, sutura metópica nas crianças.
Então, a depender do fechamento e quando fechar essas suturas, o paciente pode ter formatos de crânios diferentes. Por exemplo, ele pode ter o que a gente chama de trigonocefalia, quando a sutura metópica se fecha precocemente e a cabeça do paciente fica no formato de um triângulo, daí o nome trígono. Outro jeito também, se o paciente tem um fechamento precoce da sutura coronária bilateralmente, ele tem um aumento do diâmetro lateral do crânio e esse paciente vai ter o que a gente chama de braquiocefalia. Tá bom? Outra coisa também, se for a sutura coronária apenas de um lado, ele vai ter uma plagiocefalia anterior. Se for uma sutura lambidoide apenas de um lado, plagiocefalia posterior. E se tiver um fechamento precoce da sutura sagital, a gente vai ter o que a gente chama de dolicocefalia ou escafocefalia, tá? É aquele crânio bastante alongado no sentido antero-posterior. Tudo isso a gente já consegue ver logo de cara no primeiro momento. Vamos ver então, por exemplo, alguns exemplos. Inicialmente a gente consegue ver um paciente com uma trigonocefalia, tá? Ou seja, um paciente que teve um fechamento precoce da sutura metópica e do lado um paciente que tem um aumento no diâmetro antero-posterior do crânio. Esse paciente tem o que a gente chama de escafocefalia ou fechamento precoce da sutura sagital. Ao lado também nós conseguimos ver um paciente, uma criancinha, com uma braquicefalia, e esse outro paciente, vejam que a porção posterior do crânio ela é assimétrica, então o paciente tem o que a gente chama de plagiocefalia posterior, ok? Olhando também ainda a avaliação do crânio, nós podemos nos deparar com uma coisa extremamente curiosa, tá? Às vezes os pacientes apresentam bolsões, pequenas bolsas na parte posterior do crânio, geralmente na região occipital ou occipito-cervical. Isso é o que a gente chama de encefalocele occipital. Só que a encefalocele não precisa ser apenas occipital, também tem casos descritos como na imagem do meio, o paciente pode ter uma encefalocele que a gente chama de nasofrontal ou nasoetimoidal, ou seja, existe uma proeminência da dura mater e também de material encefálico, a depender do caso, na região nasofrontal ou nasoetimoidal. E também é descrito, como a gente pode ver nessa figura, pacientes que têm essa encefalocele oral, ou seja, através de uma fenda no palato duro. Tá bom? Ok. Quando a gente vai olhar também outra coisa, o que a gente vê é que os pacientes que têm hidrocefalia, como o primeiro paciente, ele tem uma desproporção, como eu já falei, do crânio com a face, e também o olhar dele fica para baixo. Lembram desse sinal neurológico, que a gente chama de sinal do sol poente, tá bom? Isso geralmente sugere hidrocefalia hipertensiva. Se nós percutimos a cabeça desse paciente, nós podemos ter o que a gente chama de sinal de McEwen. O sinal de McEwen nada mais é que o sinal do pote rachado, tá bom? Ao percutir o crânio do paciente, faz um barulhinho como se fosse um pote rachado. Então, sinal de McEwen e sinal do sol poente, sinais de hidrocefalia. Outra coisa também, quando a gente avaliar a face e o crânio do paciente, nós podemos nos deparar com dilatações venosas extremamente importantes em face. Geralmente isso quer dizer que o paciente tem uma fístula arteriovenosa dural ou malformações arteriovenosas durais, e esse paciente, se nós colocarmos um estetoscópio no crânio do paciente, podemos nos deparar com a ausculta de grandes sopros cranianos, tá? É uma das poucas indicações de você auscultar a cabeça de um paciente. Se o paciente tem, por outro lado, uma quemose conjuntival com uma proptose do olho, uma vermelhidão conjuntival, o que a gente chama de arterialização dos vasos da conjuntiva, esse paciente pode ter o que a gente chama de uma fístula carótido cavernosa. E se você ausculta a cabeça do paciente, você pode se deparar com um sopro craniano e aí, logo de cara, fazer um diagnóstico belíssimo, um diagnóstico difícil e que você vai acertar com precisão, tá bom? Outra coisa que a gente vai olhar também é o pescoço do paciente. Olhando na porção anterior, quando o paciente entra para você no seu consultório, você já pode se deparar com várias lesões cervicais, que podem ser o que a gente chama de linfonodomegalia e pode ser suspeito de neoplasias ou de doenças que cursam com linfonodomegalias.
tá bom? Se esses pacientes tiverem isso, eles podem ter alterações também neurológicas, lesões na cabeça. Por outro lado, uma coisa que é extremamente frequente no Nordeste, tá? São pacientes que têm o que a gente chama de pescoço curto e uma linha de implantação baixa do couro cabeludo. Esse tipo de paciente, geralmente, eles têm a maior chance de ter uma síndrome que a gente chama de síndrome de Chiari, ou que a gente chama também de invaginação ou impressão basilar. O que é invaginação ou impressão basilar? Vejam na figura ao lado uma imagem de ressonância, onde a gente consegue ver que o processo odontoide do áxis, ele se estende e comprime o tronco. Esse paciente ele pode ter déficit neurológico variável, tá bom? Então, só olhando o pescoço, se o paciente tem um pescoço curto, falta de força nas mãos, ou seja, esse paciente tem grande chance de ter Chiari ou impressão basilar, e aí você já sabe que se pedir uma ressonância, você vai ver esse tipo de alteração. Ok? Tudo isso olhando quando o paciente entra no seu consultório de forma bem rápida, tá? Extremamente importante também, a gente pode ver aqueles pacientes que têm uma curvatura anterior extremamente proeminente, que é o que a gente chama de cifose. O paciente também pode ter um desvio na coluna lateral, que é o que a gente chama de escoliose, e também o paciente pode ter uma proeminência da lordose lombar, tá? Que é o que a gente chama também de lordose, ok? Isso é importante por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, os pacientes idosos, eles podem evoluir com cifose. Se esse paciente tem cifose, ele pode ter dor na coluna torácica, pode ter restrição ventilatória, e geralmente vem para o neuro por conta de dor na região das costas, que a gente chama de dorsalgia, se for mais superior, ou lombalgia, se for mais inferior, tá bom? Outra coisa que é importante também, logo de cara, a gente já consegue ver a avaliação das mãos e dos pés. Tá? Quando o paciente sentou, você já dá uma olhada nas mãos e nos pés do doente. Como a gente pode ver no slide ao lado, o paciente pode ter, geralmente, isso aí não é verdade, são dois pacientes diferentes, são mãos parecidas, mas são dois pacientes diferentes, tá? Um paciente com a mão enorme e um paciente com a mão normal. Paciente que tem a mão enorme, a gente olha para o rosto dele, e o rosto dele tem traços grosseiros, nariz grosseiro, um queixo grosseiro, esse paciente muito provavelmente tem acromegalia. Esse diagnóstico é legal, tá? Muitas vezes você andando no corredor de um hospital, você consegue ver um paciente que tem lá aquele nariz grande, um queixo grande, mãos grandes, e você, opa, tudo bom? O senhor já procurou alguma vez um neuro? O senhor tem que investigar para saber se o senhor tem alguma doença, você encaminha para o ambulatório e geralmente esse paciente tem esse tipo de alteração, tá bom? Geralmente um tumor secretor da hipófise de GH, tá ok? Outra coisa que você pode ver também é o paciente tem de um lado das mãos ou dos pés um pouco de edema, vermelhidão que vai e volta, e tem alteração dos fâneros, ou seja, às vezes pode ter um pouco menos de pelo naquela região. Isso aí também é o que a gente chama de distrofia simpático-reflexa. E se tiver uma causa, a gente chama de causalgia, tá? Esses pacientes ele têm um desequilíbrio autonômico e podem cursar com alterações da textura da pele, edema. Geralmente esses pacientes têm dor refratária, tá bom? E geralmente ele vai te procurar por conta de dor no braço, na perna, e você vai conseguir fazer o diagnóstico apenas só de olhar e também tocando no paciente, tá bom? Lembrando dos pés, se o paciente tem um pé em martelo, tá? Com certeza você deve lembrar, é a doença de Charcot-Marie-Tooth, tá ok? Uma coisa extremamente importante também é já no apertar da mão. Quando você vai apertar a mão do paciente, o paciente entrou no seu consultório, você aperta a mão dele, você já consegue ter uma série de detalhes sobre isso. Por exemplo, você toca na mão do paciente e o paciente não aperta a sua mão de forma significativa, opa, esse paciente pode ter uma paresia da mão, tá? Ele pode ter tido um AVC ou pode ter algum déficit neurológico por algum outro motivo. De outro modo, se você, por exemplo, apertar a mão do paciente e sente aquela mão sudoreica, aquela mão bastante suada, esse paciente ele pode ter distonia ou pode ser um paciente extremamente ansioso. Se, por um exemplo, você vai apertar a mão do doente e o doente não acerta a sua mão, ele treme, opa, esse paciente pode ter uma síndrome cerebelar. Por outro lado também, se o paciente vai lá, aperta a sua mão e na hora de soltar, ele não solta, isso pode ser uma praxia de mão e esse paciente pode ter uma lesão na área suplementar motora,
tá bom? Então tudo isso aí você vai ter que avaliar apenas no apertar de mão. O aperto de mão é extremamente frequente e já vai te dar vários diagnósticos para aquela pessoa que está atenta e que está querendo fazer um diagnóstico, tá bom? Quando você olha para a face do doente, você já olha logo de cara e você consegue ver que tipo de alterações esse paciente pode ter. Se o paciente tem aquela cara um pouco assustado, um pouco medroso, a gente pode ver que esse paciente talvez seja um pouco ansioso, tá? Por outro lado, se aquele paciente é um paciente que tem um pouco de humor deprimido, um pouco triste, aquela cara meio triste, esse paciente pode ter depressão. Se o paciente, por um acaso, é completamente, digamos assim, completamente por fora do que está cercando ele, ou seja, aquele paciente que a gente chama de indiferente, aquele olhar indiferente, geralmente esses pacientes podem ter doença de Parkinson, pode ter quadros pseudobulbares, onde os pacientes apresentam indiferença completa, quadros de demência também podem cursar com indiferença, tá bom? Então tudo isso, só de você olhar para o rosto do doente, a expressão, o semblante do doente, já vai te dizer muita coisa sobre o emocional do doente. Vale a pena lembrar, por exemplo, a faces vai mudando ao longo do tempo. O que é extremamente importante a gente lembrar, por exemplo, o ator bastante conhecido, Michael J. Fox, a gente consegue ver que o rosto dele no início era um rosto com bastante sorriso, tá? Um rosto com bastante expressão, porém com o tempo foi ficando um rosto inexpressivo, sem muitos, com um olhar um pouco indiferente. Isso aí é extremamente sujeito de doença de Parkinson. Todo mundo sabe que ele tem doença de Parkinson, está se tratando e vem tendo até mesmo um bom progresso. Outra coisa que é extremamente importante também, um paciente que inicialmente tem aquele olhar de indiferença, tá? O paciente é um pouco indiferente e do nada solta um riso, ou do nada começa a chorar. Isso é típico de quadros que a gente chama de pseudobulbares, tá certo? Ou síndromes pseudobulbares, tá? Então você já deve levar o diagnóstico para esse lado. Tá bom? Outra coisa que é extremamente frequente é o que a gente chama de paralisia facial. Todo mundo se enrola um pouco. A gente vai falar mais de paralisia facial quando for fazer o exame dos pares cranianos, mas muita gente se enrola. João, quando é que o paciente tem uma paralisia facial periférica? Quando é que o paciente tem uma paralisia facial central? É muito simples. Por exemplo, o paciente do lado esquerdo, como a gente consegue ver, é um paciente que tem acometimento tanto da porção superior da face quanto da porção inferior. Ou seja, é uma paralisia facial periférica de um lado. Veja que ele tem desvio da rima bucal, ou seja, desvio do sorriso para o lado são, tá? E o paciente não tem nenhum, quando ao franzir a testa, ele realmente não franze nada a testa do lado acometido, tá bom? Já o paciente do centro, a gente consegue ver que ele consegue franzir a testa, ele consegue mexer os olhos, tá certo? Então esse paciente tem uma paresia que a gente chama de facial central. E o paciente do lado é uma alteração que não é frequente, tá? Eu só vi 1 ou 2 casos em toda a minha vida. É aquele paciente que ele tem uma diplegia facial, certo? A diplegia facial é quando o paciente tem alteração dos núcleos do nervo facial ou do nervo facial bilateralmente e o paciente realmente não mexe nada da face. Existe uma síndrome chamada síndrome de Moebius. Essa síndrome pode cursar com diplegia facial, mas não é uma síndrome frequente. Tá bom? Mas se você consegue ver um paciente com diplegia facial, você já diz, opa, esse paciente pode ter uma síndrome de Moebius, tá bom? Outra coisa que a gente pode ver também é o que a gente chama de hemiatrofia facial, ou seja, o paciente tem uma atrofia apenas de um lado da face, tá bom? E outra face também extremamente frequente que a gente consegue ver é o paciente que tem a miastenia graves. É aquele paciente que o olho é um pouco fechado e para que ele tente ver alguma coisa no plano dele, ele levanta um pouco o rosto e olha na porção inferior do olho, tá? Isso é típico de miastenia graves, é o que a gente chama de faces de Hutchinson, tá bom? Outra coisa importante também, olha aí, que interessante esse caso, isso aqui é um quadro, tá? De um paciente que por anos foi evoluindo com o que a gente chama de acromegalia. Veja como era o paciente anos antes e como ele foi progredindo com o que eu disse. O paciente tem orelhas grandes, tem um nariz grande, tem um queixo grande e progressivamente ele vai tendo traços grosseiros. Geralmente, tumores da hipófise secretores de GH.
Lembrando que, se o paciente tem um tumor de hipófise, secretor de GH, na infância, o paciente pode cursar com gigantismo. Se ele tem no adulto, ele cursa com acromegalia. Tá bom? Outra coisa importante também, esse é frequente demais, todo mundo vê. A criancinha tem problema de asma, tem um problema de alérgico, toma bastante corticoide e faz o que a gente chama de faces de Cushing. Como a gente pode ver, olha só como era criança antes, como é que ficou depois, tá com o rosto bastante arredondado, aquela face bastante inchada, tá certo, avermelhada também. Lembrando que síndrome de Cushing é o que a gente chama de hipercortisolismo. Causa principal, uso de corticoide externo, tá? Ou seja, a gente está usando algum tipo de corticoide. Lembrar que a doença de Cushing é diferente. É um tumor da hipófise produtor de ACTH, tá bom? Então lembrar dessa diferença da doença de Cushing para a síndrome de Cushing, tá ok? Outra coisa importante também, o pessoal que faz pneumologia, às vezes pode conseguir ver, né? É o que a gente olha para o paciente tem uma enoftalmia de um lado, tem o que a gente chama de miose daquele lado também, o rosto pode ter alteração da sudorese, é o que a gente chama de síndrome de Claude-Bernard Horner. Geralmente está associado a tumores do ápice pulmonar, tá certo? Como a síndrome que a gente sabe também, que é a síndrome de Tobias, a síndrome de Tobias Claude-Bernard Horner pode estar associada com a síndrome de tumores do ápice do pulmão, também chamado de tumor de Pancoast. Tá ok? Uma coisa importante também que nós podemos avaliar é a atitude do paciente. Como é que esse paciente se comporta? Geralmente quando o paciente senta no consultório, a gente já pode ficar olhando para ele, já tendo algumas noções de algumas coisas. Se o paciente apresenta movimentos anormais, a depender do tipo de movimento anormal, a gente já pode dar um diagnóstico. Se o paciente tem um movimento coreico, esse paciente pode ter febre reumática. Se esse paciente tem um tremor do tipo contar dinheiro, esse paciente pode ter Parkinson, e etc. São vários os movimentos anormais, tá bom? O próprio modo do paciente se levantar da cadeira, ele pode te levar a algum diagnóstico. Geralmente os pacientes que têm miopatias, eles se levantam da cadeira como se estivesse se escalando em si mesmo, tá? É como é descrito. Então, prestar bastante atenção. Aquele paciente que senta, logo depois se levanta, logo depois senta, logo depois se levanta, esse paciente pode estar tendo dificuldade de manter a mesma posição por causa de uma dor lombar, geralmente hérnia de disco, tá? Vamos ver também se esse paciente tem um comportamento adequado. Muitas vezes não é infrequente os pacientes procurarem um neurologista por conta de alteração de comportamento, e quando a gente vê, na verdade, são quadros psiquiátricos, como esquizofrenia, outras coisas do tipo, tá bom? Nós também devemos avaliar o humor, como eu já falei anteriormente. Já com o humor a gente já consegue ver se o paciente tem depressão ou se ele é ansioso, e também avaliar a postura do doente para saber como é que ele tem a atitude dele no restante do exame. Uma parte extremamente importante é a marcha, tá bom? A gente sabe que a marcha, a gente deve avaliar o paciente no momento que ele entra. Mas eu dou uma dica para vocês. Uma coisa extremamente importante é vocês, ao invés de esperarem o paciente entrar no seu consultório, vocês irem lá pegar o paciente na sala. Isso é extremamente importante para você estabelecer um bom relacionamento com o doente, e você também ter a oportunidade de ir andando com o paciente e já ir avaliando a marcha desse doente. Então tem algumas marchas que são alteradas, que são clássicas. Eu não vou falar de todos os tipos de marcha, deve ter mais ou menos umas 15 ou 20 tipos de marcha diferentes. Eu vou falar apenas as marchas mais frequentes. Se a gente conseguir olhar esse vídeo, por exemplo, a gente consegue ver o paciente com o braço fletido e a perna estendida, desenvolvendo movimentos helicoidais na perna. É o que a gente chama de marcha hemiplégica, ou ceifante, ou helicópode. Essa marcha geralmente está associada a pacientes que tiveram uma sequela piramidal, ou seja, um AVC, ou um tumor, ou qualquer coisa do tipo, e tem uma hemiparesia ou hemiplegia significativa, tá bom? Outra marcha que é extremamente frequente, que a gente consegue ver, por exemplo, nos pacientes
que são alcoolistas, que beberam por muito tempo e tiveram lesão cerebelar, ou pacientes que têm outra lesão cerebelar por qualquer outro motivo, seja um AVC, seja por uma doença autoimune, etc., é a marcha que a gente chama de marcha atáxica da síndrome cerebelar. O paciente, como vocês podem ver, ele não consegue andar numa linha reta, tá bom? Porque ele tem muita falta de equilíbrio. Quando a gente pede para ele andar com a manobra que a gente chama de pé-antepé, o paciente não consegue ter um bom desenvolvimento nesse tipo de manobra. Outra alteração que a gente pode ver, por exemplo, no paciente que tem tabes dorsais, ou seja, neuroluz, o paciente tem um acometimento dos cordões posteriores, ou seja, da propriocepção. Então o paciente não sabe aonde está mais ou menos o pé dele e faz justamente essa marcha que a gente chama de marcha talonante. Veja que o paciente anda de uma forma um pouco vacilante e ele bate com o calcanhar um pouco mais forte no chão, como vocês podem ver. Outra alteração que a gente pode ver também é o que a gente chama da marcha parkinsoniana. Os pacientes com Parkinson, eles têm alteração do centro de gravidade. Então, geralmente, eles inclinam o corpo anteriormente para que melhore o centro de gravidade deles. No começo da marcha, eles têm dificuldade para isso e eles fazem o que a gente chama de festinação. Depois eles conseguem andar um pouco mais rápido, como vocês podem ver, e quando começa a andar um pouco mais rápido, ele começa a tremer mais as mãos. Tá? Esse mesmo paciente do Parkinson, quando ele vai virar, ele também tem muita dificuldade para virar, ele vira de uma forma bastante devagar. E às vezes, quando ele encontra algum tipo de obstáculo, ele para e faz o que a gente chama de freezing, ou seja, o paciente congela, ele para, tá certo? Para depois ele continuar a andar de novo, a gente pode lançar mão de algumas manobras, como por exemplo, colocar algum obstáculo para ele passar o pé. Quando ele vai passar o pé por esse obstáculo, isso aí torna um ato consciente e aí o paciente consegue novamente retornar à andada. Outro tipo de marcha também que vocês podem encontrar é, por exemplo, na marcha que a gente chama da marcha escarvante. Geralmente pacientes que têm lesão do nervo fibular comum. O que é isso? O paciente tem um pé caído e por ele ter um pé caído, o paciente tem que levantar bastante a perna, senão ele arrasta o dedão no chão, tá certo? Então é o que a gente chama de marcha escarvante ou do americano steppage, ok? Outra marcha que a gente pode ver também que não é tão frequente é a marcha dos miopáticos. Tá? Essa marcha que a gente chama de marcha anserina, ou seja, o paciente tem uma fraqueza nos músculos da cintura pélvica, então ele anda lá como se fosse um pato. Daí o nome marcha anserina. Tem também quem diga, como o paciente rebola bastante, que é a marcha do modelo de alta moda. Tá bom? Também pode ser aí, são nomes que fazem essa marcha chamada de marcha anserina. Então tudo isso, pessoal, você já consegue ver apenas no momento inicial do exame neurológico. O paciente entrou no seu consultório, você já consegue ter uma ideia mais ou menos de como é que esse paciente vai se comportar. Então, já olhando essa primeira avaliação, é extremamente importante porque ela vai te direcionar. Ela vai te dizer aonde quer que você vai examinar. Se o paciente tem por exemplo, suspeita de um paciente com a doença de Parkinson, não tem tanto sentido você estar avaliando a sensibilidade do pé do doente. Tá entendendo? Então isso aí vai te direcionar os teus exames, tá bom? Para que você consiga já ter uma avaliação mais completa do doente e examinar direcionado, tá certo? O que é extremamente importante que eu queria lembrar para vocês é evite pré-julgamentos. O que é isso? O que eu quero dizer é o seguinte: chega um paciente para você bastante ansioso, com queixas de dores de cabeça e alterações comportamentais. Ah, isso é por conta de ansiedade. Tá bom. Você acha que é ansiedade, leve em consideração essa ansiedade, mas faça um exame neurológico bem feito e pense em outras hipóteses diagnósticas. Porque lembrem, pacientes ansiosos ou pacientes depressivos, eles também podem ter tumores cerebrais, também podem ter AVCs, doenças autoimunes e etc. E agora, pessoal, depois que a gente viu que o paciente entrou na nossa sala, que ele está sentado, a gente já avaliou tudo, aí nós vamos para o segundo passo, ou seja, a nossa segunda aula, que seria a anamnese neurológica, tá bom? Um grande abraço para vocês e nos vemos na próxima.